Olá, gente! Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia laboratorial e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema do nosso vídeo de hoje é para falar sobre o meu TCC que eu tenho tanto orgulho. Esse TCC ele foi desenvolvido durante a minha graduação de Ciências Biológicas e eu já me adentro aqui a falar para vocês que foi um TCC voltado para anatomia humana. Eu amava anatomia humana na minha época. Inclusive, atualmente eu estou exercendo atividades como professor de anatomia humana, mas eu era monitor de anatomia humana na minha graduação. Foi um grande dilema, porque eu estava bem voltado ali para criar um TCC voltado ali para ecologia. Eu ia fazer um TCC voltado para entender um pouco mais sobre a qualidade de água dos reservatórios, né? Só que aí, durante o período pandêmico, foi um período que eu pude me debruçar e refletir mais sobre esse TCC que eu estava construindo, né? E pude perceber que eu queria muito construir um trabalho que eu fechasse a minha graduação com chave de ouro, que seria, no caso, a anatomia humana, né? Então, esse meu TCC, ele tem suas 40 e poucas páginas, que foi falando sobre as anomalias congênitas em crianças acometidas pelo Zika vírus. O que acontece? As gestantes, durante o ano de 2015, elas estavam tendo ali um surto, né, epidemiológico de Zika, né, que o Zika é transmitido através de um mosquito, o mesmo mosquito da dengue, né? Então, essas gestantes que eram acometidas pelo aquele mosquitozinho que ia lá sugar o sangue, né, que são mosquitos hematogênicos, né, eles são as fêmeas, no caso, esse mosquito da dengue, que é a fêmea, que suga sangue, que é o hematogênico, então ele acabava fazendo a transmissão do Zika nesse momento que ela ia sugar o sangue, porque ela estava ali contaminada pelo vírus, e aí diante desse processo hematogênico, dela sugar o sangue da gestante, ela acabava realizando a propagação do Zika. E quando essas gestantes elas estavam ali imersas ao Zika, o Zika, né, esse vírus, ele tinha a capacidade de atravessar a barreira placentária e induzir ali, em alguns casos, o aborto, mas em grandes quantidades, essas crianças eram acometidas a anomalias congênitas. O que isso quer dizer? Essas crianças, elas tinham má formação congênita. E na grande maioria das vezes, a gente não sabe até hoje, no ano 2024, né, finalizando 2024, a gente não sabe como esse vírus ele tinha a capacidade de apenas destruir as células progenitoras do sistema nervoso central. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O vírus ele tinha uma preferência por destruir as células progenitoras que iriam dar origem ao tecido nervoso. Então, o que acontece? Essas crianças, elas ficavam ali com uma formação congênita no cérebro, onde elas tinham problemas auditivos, visuais, locomotores, né? Tinham dificuldades para descrever palavras, enfim. Então, eu acabei nesse TCC desenvolvendo todas as anomalias que eram desenvolvidas durante um período de 6 anos, levando em consideração que eu apresentei meu TCC no ano 2021, né? Então, eu cataloguei informações desde 2015, né? Desde histórias das mães, das dificuldades, né? Inclusive, no meu TCC, eu descrevo que eu vi muitos artigos que estavam descrevendo que muitas dessas mães, dessas gestantes, quando tinham o diagnóstico que o seu filho iria nascer com as anomalias congênitas, elas acabavam se tornando mães solos, ou seja, mães solteiras, porque os seus pais, eles acabavam que, enfim, divorciando, né? E pelos motivos que os artigos traziam, era justamente pelas dificuldades que seriam enfrentadas diante de ter uma criança com essa síndrome. Essas crianças, elas tinham várias anomalias, que algumas delas eram singelas e já outras eram anomalias muito mais significativas, como na massa encefálica, né? A massa encefálica era o principal ali, sendo o órgão mais acometido. Mas tinham também
desfunção do coração, uma má distribuição do fluxo sanguíneo, uma má oxigenação. Tinha também o pé torto congênito, né, que essas crianças acabavam sendo acometidas a médicos ortopedistas para corrigir esse pé torto congênito, para que essa criança conseguisse ali andar, né? Então, foi um TCC muito robusto, que eu tenho muito orgulho. Eu tenho, nesse meu TCC, eu tenho imagens radiográficas, né, do crânio, né, que elas tinham aqui nessa regiãozinha occipital um excessozinho de pele, porque como houve uma atrofia no desenvolvimento do cérebro, a pele continuou com seu desenvolvimento normal. Então, essas crianças normalmente ela têm um excesso de pele nessa região occipital, mesmo que o crânio ela não tenha sido desenvolvido, né? A gente chama isso, inclusive, de microcefalia, né? Onde o crânio ele não se desenvolve de uma maneira eficiente, mas a pele, por ser constituída por outros tipos de células, elas ali continuaram com seu desenvolvimento e sua propagação. Então, foi um TCC muito robusto que eu tirei 10. E eu tenho muito orgulho do meu TCC. Eu escolhi ele porque, respondendo ao vídeo, né? Eu escolhi ele porque eu iria fechar com chave de ouro a minha graduação. Esse TCC, ele iria fechar tudo aquilo que eu acreditava dentro da minha graduação. Enfim, gente, o que eu deixo aqui de mensagem, façam um TCC daquilo que vocês realmente gostem, porque às vezes escrever um TCC pode ser um pouco desafiador, desgastante, porque você ler muito de outros autores, lê muito, muito mesmo. Você escreve tudo aquilo que foi baseado em artigos científicos, em comprovações científicas. Eu vi muitos relatos de mães, né? Assisti muitos vídeos de mães que descreviam sobre as dificuldades, porque essas crianças elas tinham que estar ali imersas a vários médicos, fisioterapeutas, cirurgiões dentistas, porque também elas têm anomalias dentárias, né? Elas têm o palato duro, que é o céu da boca, um pouco mais profundo. Os dentes, eles não tinham tempo certo de erupção. Então, imagina, essas crianças, elas também tinham ali a ausência de alguns dentes, o que dificultava o processo mastigativo. Então, são inúmeras dificuldades e desafios que essas crianças tinham, né? Então, a partir do momento em que foi erradicado o mosquito da dengue, né, em determinadas regiões, consequentemente, o Zika, ele diminuiu a sua taxa de propagação e as crianças, elas começaram a nascer de uma maneira mais, sem essas anomalias, né? Esse surto aconteceu no ano de 2015 e teve a sua ascensão ali durante alguns anos, até que os profissionais da área da saúde tiveram ali a sua analogia, né, que as crianças estavam nascendo com microcefalia porque, na verdade, estavam sendo acometidas pelo Zika vírus. Isso demorou um pouco de tempo, né, para a gente conseguir fazer essa associação, né? Então é isso, pessoal. O recado que eu tenho para dar para vocês é que vocês façam um TCC na área que vocês gostem. Não adianta fazer um TCC de uma coisa que você não gosta, só querer fazer por fazer, porque não adianta. Vai ficar um TCC muito chato, muito massivo, muito... Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam aqui no meu canal e não se esqueçam ali de ativar o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. E deixem aqui nos comentários para que a gente possa debater um pouco mais sobre o tema TCC.